Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal A Beleza da Leitura. Quero falar algo importante para você que está me assistindo neste momento. Quero falar da minha breve história, porque eu tenho certeza que você também passou por esses momentos na sua vida. Quem nunca teve uma vida bloqueada? Quem nunca teve traumas? Quem nunca teve complexo de inferioridade? Pois é, gente, venha comigo que vamos entrar e mergulhar nesse momento para poder entender o que aconteceu, o que está acontecendo na sua vida e o que podemos fazer para melhorar. Sendo um menino tímido, gente, vocês nem imaginam, era tão tímido que eu tinha problema na fala. Vocês imaginam que lá nos ensinos iniciais, quando eu entrava em sala de aula, tinha ali aquela listinha de chamada, a caderneta de chamada, né? Os da minha época vão entender o que eu estou falando. E ali, quando chamava o nome das pessoas, as pessoas, elas, de forma natural, falavam presente, né? E quando chegava a minha vez, gente, travava. E eu já tinha medo de ir para a escola, porque eu não conseguia chamar a palavra presente. Imagine só, uma pequena palavra já me travava e já criava uma dificuldade de eu estar na escola. Relacionamentos para mim, meu Deus, não existia. Eu não conseguia olhar de maneira nenhuma na face das pessoas. Não tinha como fazer relacionamento. Minha vida, o meu ser, a minha alma estava totalmente bloqueadas. Tudo com problemas lá do passado, problemas do subconsciente. Eu acredito que muito desses problemas se acarretou também quando eu era ainda um pequeno feto no ventre da minha mãe. E por incrível que pareça, não conseguia me relacionar nem para namoro, gente. E chegou uma certa fase da minha vida, ali nos seus 20 a 24 anos, que eu tentei trabalhar para poder montar as minhas coisas, o meu negócio, e travado. E não tinha capacidade de pegar nada para poder apresentar nada. Eu não tinha capacidade de aprender uma profissão. Eu fiquei aéreo, fiquei aleatório a essas décadas. E percebi que era aquilo que eu era e era aquilo que eu tinha que ser naquele momento. Mas certa vez eu conheci um casal. Eu conheci esse casal. Esse casal se tornaram os meus amigos. Tampouco, né, o esposo me convocava para o futebol, me convocava para o lazer, chegou a comprar presentes para mim. E certa vez ele falou o seguinte: Gil, vamos ali na minha comunidade, vamos ali aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Eu falei, vixe, cara, no meio social, no meio de pessoas, será que isso vai ser legal para mim? Eu já pensava assim, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E aí começamos aí a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e o caladão, e eu ali na expectativa, né, de chegar ao fim daquele encontro ali. Mas foi esses pequenos encontros, foi a partir desses pequenos encontros que o Gil começou a se libertar desses traumas, né, desses complexos, né, desses gigantes que me assombravam ali, naquele momento. E aí eu me perguntava para mim mesmo, gente, que eloquência desse povo, que facilidade na fala de se comunicar, eles não têm timidez. E eu ali me matando por dentro ali, sabendo que aquilo nunca ia acontecer comigo. Décadas se foram, gente. E quando eu comecei a estudar os textos, né, naquela pequena bíbliazinha azulzinha que os missionários gideões entregavam, comecei a fazer as minhas primeiras meditações ali. E comecei a ler. E por incrível que pareça, começaram os destravamentos da minha vida. E dali para frente, né, demorou 7 anos, gente. E eu percebi que a minha leitura, a escrita, o meu falar estava mudando por causa de uma leitura. A leitura que liberta. O Messias diz o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com sinceridade, gente, a partir do momento que comecei a meditar nos textos, tudo foi mudando. E por incrível que pareça, eu fui tendo uma afinidade com a literatura, com os textos sagrados, que se tornou a minha paixão. E graças a Deus, através do livro chamado Bíblia, eu consegui
me libertar desses traumas que me travavam, né, desde ali da infância. Você sabia que quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu me lembro muito bem que o meu pai, ele parava para poder me ensinar as tarefas de casa, né, vir da escola. E como eu falei, a minha deficiência irritava meu pai. Ele tinha um tempo de me ensinar, mas a paciência dele não era tão longa. Até que ele tinha paciência, mas ele não sabia a dificuldade que eu tinha para aprender, para soletrar, para escrever meu próprio nome. E aí, em certos momentos, né, pegava a minha orelha e dava aqueles puxavões. E a minha orelha ficava dolorida demais. E quando eu entendi isso, quando eu fiz uma pequena regressão da minha vida, eu entendi isso, e que aconteceu isso na minha vida, nunca culpei meu pai, nunca culpei minha mãe por nada. Foram sempre os meus heróis, vão ser sempre os meus heróis, tá? E quando eu me libertei disso, a primeira coisa que veio no meu íntimo, na minha alma, foi eu perdoar as atitudes do meu pai. Gente, a partir do perdão, tudo mudou. A minha história mudou. E eu comecei a ler livros, eu comecei a estudar os textos sagrados, comecei a buscar a parte hebraica do texto, entender um pouco sobre exegese, sobre hermenêutica, sobre interpretação. Eu ainda tenho dificuldade, mas tudo mudou. Eu já dei um salto muito grande, sabe? Não sou igual aos demais que têm um conhecimento muito profundo, mas eu estou no meu caminhar, nos meus pequenos passos, e estou tendo a minha afinidade, o meu próprio conhecimento. E eu busquei esse conhecimento dentro dos textos sagrados. Você nem imagina o quanto o texto sagrado ele mudou a minha história, o meu ser, o meu viver, a minha intimidade com pessoas e a minha intimidade com o próprio Deus. E daí para frente, atrás desses traumas, até o tempo que eu me libertei totalmente, eu tinha esses bloqueios. E aí, gente, a partir desse momento de libertação, eu comecei a ler livretos, livros missionários, livros que falavam sobre a história de pessoas que libertaram outras pessoas, e daí a vida do Gil foi mudando. Pensa, as coisas foram ficando diferentes. Quando eu cheguei aos meus 27 para 30 anos, para quem não tinha intimidade com leitura, para quem não gostava nem de ler, gente, eu já estava me destravando. Eu estava nada mais, nada menos com 35% destravado. Eu já nem entendia como que eu me destravei. E como estou falando, a leitura. A leitura foi esse processo. E lá na frente eu vou entender muito bem, né, o que a leitura pode fazer nas nossas vidas. Então, gente, era essa a minha história, tá bom? Daqui a pouco eu vou contar para vocês sobre os meus estudos literários. Também quero falar para vocês algo importantíssimo, porque dificuldade de olhar para a câmera e falar para a câmera e fazer vídeos. Olha só aonde eu cheguei. Imagine o quanto, gente, nós, ao decorrer do tempo, buscando essa estrutura de conhecimento, olha onde nós chegamos. Pessoas estão à frente de mim, há 10 anos luzes longe de mim. Mas esse é o meu passo, porque o bloqueio lá atrás foi tão grande, que os meus passos estão lentos, mas estou chegando lá. Entenderam, pessoal? Então eu convido você para fazer parte comigo dessa história, e quero também fazer parte da tua história. Se você tiver alguma dificuldade, como estas que eu acabei de relatar aqui no vídeo, se procura, tá bom? Pode mandar mensagem lá para mim, que irei receber, e com muito carinho eu irei responder, e quem sabe se constrói uma grande amizade. Coisa essa que eu tinha dificuldade no começo, né, da minha vida, e agora não, agora eu quero alargar esse conceito. Eu quero conhecer pessoas, eu quero conversar com pessoas, eu quero aprender com pessoas, eu quero ensinar pessoas. Então, esse contexto, esse nosso vídeo, a nossa vida aqui,
vai ser uma vida literária. Eu convido você, mais uma vez, para fazer parte dessa história. Muito obrigado, gente, e até a próxima.